Pronto. Gente, tudo bem então? Boa tarde. Nós vamos começar hoje a nossa aula. Tem a temática de análise e diagnóstico de sistemas agrários. O nosso convidado de hoje é o Diego Camelo. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade de Santiago da Compostela, é isso? Não, é a Universidade Federal do Ceará. Ah, Federal Ceará, isso mesmo. Mestre em Extensão Rural pela UFV, doutor em Extensão Rural pela Universidade Federal de Santa Maria. Realizou Isso, 2 períodos de estágio, agora sim, na Universidade de Santiago da Compostela, quando estava no doutorado. Tem experiência na área de extensão rural, com ênfase em gestão de terras, políticas públicas, diagnósticos socioeconômicos e desenvolvimento. Atuou como colaborador no Programa de Assistência Técnica e Socioambiental, trabalhou como pesquisador convidado no Laboratório do Território, também na Universidade de Compostela, e atualmente é pesquisador colaborador do Departamento de Economia Rural na Universidade Federal de Viçosa. Pesquisa a questão de cadastro rural multifinalitário e temáticas afins de desenvolvimento rural. Faz parte do corpo de docentes da Universidade Metodista Centenária como professor visitante, onde ministra a disciplina de sistemas agrários no curso de pós-graduação em agronegócio. A bola é sua, Diego, quando quiser começar, fica à vontade. Muito obrigado, Camila. Queria agradecer formalmente, né, a professora Natália pelo convite, né, de estar contribuindo com a disciplina de extensão rural, uma disciplina tão querida. E eu acho que você apresentou, já falou tudo, né, na apresentação. Então, gente, eu acho que eu queria só pedir para vocês que qualquer dúvida, a nossa proposta de hoje aqui é realizar uma conversa. Então, vocês podem interromper, podem perguntar, podem. Eu acho que é um tema que é bastante interessante para vocês. Acho que todo mundo aqui é da agronomia ou tem alguém de outro curso? Tem a Eu Thaís, acho que sim, tirando a Thaís. Então vai ser bem interessante para vocês. Eu vou iniciar aqui a apresentação. Tá todo mundo vendo aí a apresentação? PowerPoint? Sim. Tá, então vamos começar. Então, o nosso momento hoje, né, a gente vai falar sobre análise e diagnóstico dos sistemas agrários. E eu pergunto para vocês, alguém já ouviu falar desse método de pesquisa? Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo. Então, alguém já ouviu falar sobre isso ou vocês acham que é algo totalmente novo para vocês? Vocês nunca ouviram falar sobre análise e diagnóstico dos sistemas agrários? Para uma novidade. E para os outros também? Parece que sim, né? Parece que sim, né? Então vamos continuar. Essas aulas remotas, elas têm uma participação bem pequena, né, da galera? Mas, gente, quem quiser ficar à vontade para falar qualquer coisa, pode ligar o microfone, que será muito bem-vindo. Então, a análise diagnóstica dos sistemas agrários, na realidade, ela é um método de pesquisa que é uma ferramenta de leitura da realidade, né, justamente para identificar os entraves e particularidades dos sistemas agrários. Só que antes de entrar, de fato, nessa metodologia, esse momento de hoje vai ser dividido em mais ou menos 3 partes, que... Olá, isso é clicar embaixo e ocultar? Desculpa. Obrigado. Então, o momento de hoje vai ser dividido nessas 3 partes, né, onde primeiro eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da abordagem sistêmica enquanto campo do conhecimento científico, apresentar minimamente, né, os principais aspectos desse método de pesquisa, análise e diagnóstico dos sistemas agrários, que, como a Camila bem falou, tem conteúdo para ser uma disciplina inteira. Então, a proposta de hoje é pincelar alguns aspectos, né, sobre essa metodologia e, no final, apresentar o passo a passo, dando um exemplo prático a partir de um trabalho que eu realizei no município de Derrubadas, lá no Rio Grande do Sul. Então, como vocês sabem, né, a ciência natural clássica, ela tem origem em meados do século XVII, né, e é uma ciência que ela predomina até hoje, analítica e cartesiana, porém, ela tem algumas limitações em enxergar e estudar fenômenos mais complexos. E é por isso que se tem uma demanda muito grande, né, de se pensar e estudar esses fenômenos. E a abordagem sistêmica, na verdade,
ela surge justamente como uma forma de procurar suprir essa demanda. O que eu não quero aqui é colocar uma ciência contra outra, dar valor a um tipo de ciência em detrimento da outra, e sim mostrar que existem outros tipos de método de pesquisa, outros tipos de construção do conhecimento científico, não é, que podem auxiliar no estudo, né, enxergar esse tipo de fenômeno, principalmente quando a gente trabalha na parte do rural, né, entendendo toda a sua complexidade e suas dinâmicas. Então, voltando um pouco para o enfoque analítico, né, para esse enfoque cartesiano, ele, como vocês bem sabem, né, que a maioria das disciplinas, inclusive, utiliza esse tipo de enfoque, ele utiliza basicamente esses pressupostos, que são a evidenciação, não é? Ou seja, tratar aquilo como verdade, somente o que pode ser comprovado, né? A perspectiva reducionista, no sentido de, ao invés de entender o todo, reduzir ele uma parte, procurar entender essa parte, de causalidade, né? Estudar o problema a partir da sua solução mais simples, e exaustão, repetir o experimento várias vezes para verificar e validar aquele resultado. A abordagem sistêmica, ela procura romper um pouco com esse paradigma, no sentido de tornar a construção do conhecimento um pouco mais dinâmico, e entendendo, né, a sinergia, né, e as interações que existem nesses fenômenos que se quer conhecer e que se quer estudar. Traduzindo isso numa linguagem unitária que pode ser aplicada a diversas disciplinas. E aí a gente fala, né, estamos trabalhando com abordagem sistêmica, mas afinal, o que seria um sistema? Alguém quer arriscar? O pessoal está caladinho, mas com certeza quem já fez física dos solos, isso eu acho que, ao menos durante minha graduação, foi questão de prova, né, definir o solo como sistema. Se você fizer uma rápida busca pelas principais referências que trabalham a temática, você vai achar várias definições de sistema. Por exemplo, esse Optimer fala que o sistema é um conjunto de objetos com um determinado conjunto de relações entre seus objetos e seus atributos. Esse Thales fala que é um conjunto de partes interrelacionadas. O INEP define sistema como um conjunto de partes que interagem de modo a atingir um determinado fim, de acordo com um determinado plano ou princípio. Esse outro autor fala que é um conjunto de unidades entre as quais existem relações. E por aí vai, por exemplo, o Chavanet, que é uma das principais referências na administração, ele fala que o sistema é um conjunto de elementos dinamicamente relacionados entre si, formando uma atividade para atingir um objetivo, operando sobre entradas e fornecendo saídas processadas. Enfim, independentemente da definição, o sistema é um conjunto de elementos que estão relacionados entre si e se organizam de tal forma a fim de atingir um objetivo. E é justamente a partir dessa definição e desse entendimento de sistema que a abordagem sistêmica utiliza esses princípios para poder enxergar e analisar os fenômenos naturais. Só que, para isso, ela se baseia em alguns pressupostos, que são esses 5, né, basicamente, que é o da interação, da complexidade, totalidade, hierarquia e organização. O princípio da interação diz que os elementos dentro de um sistema, eles interagem de forma recíproca, ou seja, se eu tenho 2 elementos dentro do sistema, o A vai provocar algum tipo de alteração em B, e esse B vai responder da mesma forma. Então, a busca de entender que essas interações, elas acontecem em 2 mãos. A questão da complexidade, ou o pressuposto da complexidade, quer dizer que quanto maior o número de elementos de um sistema, mais complexo ele vai ser. E se a gente pensar isso para a realização de estudos, né, ou seja, quanto mais elementos, né, maior vai ser uma demanda em relação àquilo que você quer conhecer, àquilo que você quer estudar. Então, não quer dizer que seja mais difícil, mas quer dizer que vai demandar alguma coisa, seja mais tempo, seja mais análises, então é mais complexo. A questão da totalidade é justamente de você poder, sim, subdividir aquele fenômeno que você quer estudar, porém a gente vai já ver como funciona essa subdivisão na abordagem sistêmica, né? Mas entendendo que a parte tem uma representatividade,
mas a totalidade também tem uma representatividade. A questão da hierarquização ou da hierarquia é que dentro de um sistema, os elementos eles estão organizados, né, em uma justa posição que possui, né, um tipo de hierarquização. E essa hierarquização deve ser levada em consideração no momento desse estudo, né, no momento que a gente for estratificar, né, o fenômeno que a gente vai estudar, para poder entender melhor. E a questão da organização é que a justa posição desses elementos, né, está de tal forma para atingir um determinado objetivo. E aí, entendendo esses pressupostos, né, a gente pode meio que aplicar eles na definição dos sistemas, no sentido de que os sistemas apresentam um maior ou menor grau, né, de relações com o seu entorno. Nesse sentido, não existe, de vista prática, né, um sistema fechado, ou seja, todo sistema, por mais que ele não pareça estar aberto, ele está sempre trocando informação e interrelacionando com o meio que ele está situado. A organização dos elementos constituintes de um sistema é uma propriedade fundamental e inequívoca do sistema, ou seja, a justa posição, a forma como ele está organizado, ele possui um tipo de hierarquização para atingir determinado objetivo. Então, essa forma de organização, essa hierarquia tem que ser respeitada e levada em consideração no momento que a gente estiver analisando e estudando os sistemas. Eu sei que parece um papo bem profundo de sistema, mas quando a gente estiver no passo a passo e no método, vocês vão entender que esses pressupostos e essas considerações que a gente está fazendo aqui, elas são muito fáceis de se aplicar na prática, e são muito importantes, inclusive, na hora de definir os resultados da nossa pesquisa. Então, isso vai ficar bem claro mais no final dessa nossa conversa de hoje. Então, os sistemas são organizados, né, em função de alcançar o objetivo, como eu já falei, e esse objetivo, ele não precisa ser um objetivo único e nem infinito, ele pode toda hora mudar, pode ter múltiplos objetivos, então ele pode ser aleatório, ocasional, ele pode se conformar de outras formas também. E a questão da heterogeneidade do sistema, né, da diversidade de elementos dentro do sistema em relação à forma como ele está organizado. Esse é um pressuposto muito interessante quando a gente estiver aplicando o método, porque vai ser a partir dos aspectos afins, não é? Ou seja, dos aspectos homogêneos e heterogêneos, que a gente vai balizar e definir a nossa estratégia de estratificação daquele fenômeno que a gente está querendo conhecer, que a gente está estudando. E, por fim, é que, por mais que a gente faça essa estratificação, sempre partindo do mais geral até o mais específico, a gente vai ver que esses pressupostos, eles acompanham o método o tempo todo, por mais que a gente consiga implementar uma pesquisa respeitando todos esses pressupostos, sempre vão ter alguns gaps, né? Alguma coisa sempre, a gente nunca vai conseguir, de fato, observar a totalidade, toda a representatividade desse sistema ou desse fenômeno que a gente está querendo estudar e conhecer. Então, nesse sentido, né, a abordagem sistêmica, ela inova em relação à perspectiva mais analítica, mais cartesiana, porque para ela, o importante não é o resultado, e sim todo o processo, todas as inter-relações que são observadas, né, durante o processo de pesquisa, durante o método, a aplicação do método de pesquisa, né? Ou seja, entender como todos os atributos de um sistema, todos os elementos de um sistema estão interrelacionados. Por isso que, na descrição do método, tem sempre falando que mais importante do que descrever é aprender do que, de fato, aquilo que se está estudando significa, o que aquele elemento representa, né, dentro do sistema que você está estudando. E outra inovação é que, para abordagem sistêmica, né, podem existir diversas soluções para o mesmo problema. Isso vai depender muito da abordagem que você vai dar, a forma de como você vai aplicar o método. Então, são por essas questões que a abordagem sistêmica, né, inova em relação às abordagens mais clássicas, mais cartesianas. E aí a gente pensa, né, que sacada interessante é utilizar um método mais amplo, né, mais dinâmico, que consegue enxergar essas sinergias para o rural.
Por exemplo, se a gente botar no Google imagens rural, vai aparecer uma diversidade de imagens, não é, no diretório. Então, eu trouxe aqui essas 8 para vocês verem que elas são muito distintas entre si. A gente tem um rural mais considerado tradicional, um rural mais arrojado, um rural mais próximo do centro urbano, outro mais afastado. Então, o rural, hoje em dia, ele tem um nível de complexidade muito grande que talvez as formas clássicas de fazer diagnósticos, não é, e de analisar esse rural não consiga adentrar todas as particularidades, né, e todas as questões que existem dentro dele. Então, por isso que esse método é bastante interessante, porque ele consegue chegar mais próximo, né, desse nível de complexidade e dessas questões, e de tornar visíveis essas questões. Principalmente pensando nesses novos contextos de um rural multifuncional, né, com diversas dinâmicas, as relações no rural estão se transformando a toda hora. Então, por isso que esse método, né, enquanto método científico, ele é bastante interessante para se fazer a leitura da realidade e dessas áreas. Então, pensando especificamente da aplicação dessa abordagem sistêmica a partir do método análise e diagnóstico dos sistemas agrários para as áreas rurais, a gente chega, enfim, à definição do que é um sistema agrário. Então, na definição de Fontaines, né, e desse outro autor, um sistema agrário, ele é um objeto de análise e observação que é produto das relações em dado momento e em dado território de uma sociedade rural com o seu meio. Ou seja, ele é determinado contexto, em um determinado período de tempo, em um determinado espaço. Já o Mazoyer, né, que é um dos grandes estudiosos desse método e da abordagem sistêmica, eu acho que o pessoal da agronomia conhece ele também da história da agricultura no mundo, né, ele é um autor bastante referenciado. Ele fala que o sistema agrário é o conjunto dos elementos físicos, biológicos, econômicos, sociais, demográficos, que formam uma verdadeira combinação onde a expressão no espaço é um certo tipo de hábitat, um certo tipo de organização da região, um certo tipo de paisagem. Em outras palavras, o Mazoyer está falando aí que o rural, ele é o reflexo do conjunto de processos físicos, biológicos, econômicos, sociais, né, que estão em constante transformação. Ou seja, é muito esperto, né, você pensar, então, o rural como um sistema. Então, por isso que essa abordagem, né, esse método é bastante interessante, né, para a realização de pesquisas nessa área. É muito estranho, porque eu não estou me vendo aí. Parece que eu não estou falando para ninguém. Mas vocês estão ouvindo bem? Está dando para acompanhar? Sim, estamos ouvindo bem. Tá, obrigado. Então, nesse sentido, a abordagem dos sistemas agrários, ela nos permite, né, tecer paralelos entre a evolução histórico-natural de um dado espaço e os caminhos construídos, né, pela ação do homem a partir das condições naturais do espaço. Ou seja, aquilo que o Mazoyer falou, todos os elementos que estão, todas as interações entre os elementos que compõem, não é, a realidade rural, atuando para a configuração atual. E aí, a partir do método, é interessante porque você consegue visualizar o nível de interação e o que essa interação representa, né, na conformação atual. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é do Rio Grande do Sul. E eu trago o exemplo do Rio Grande do Sul porque eu fiz doutorado lá, então é uma região que eu conheço um pouco. Então, o conjunto de processos regionalizados, de migração, processo de colonização, de alteração da paisagem, de floresta, de campos, a implementação de atividades agrícolas, a interferência, né, de todas essas populações indígenas, estanceiros, agricultores familiares, imigrantes, culminaram num conjunto de inter-relações que transformaram a realidade. E no sentido de que, a partir do agrupamento, respeitando aqueles pressupostos lá que a gente conversou no começo da apresentação, a gente consegue estratificar o Rio Grande do Sul
em 9 tipos de sistemas, que seriam esses 9 aqui, a Campanha, Serra do Sudeste. Então, a combinação dos aspectos agrícolas, ecológicos, de relevo, transformações econômicas, transformações sociais, os processos de migração. Então, é o conjunto de elementos que atuam diretamente nesse território ao longo desses anos, não é, vem transformando a realidade no sentido de que, a partir das semelhanças entre os elementos, sejam eles agroecológicos, físicos, econômicos, sociais, a gente pode categorizar e estratificar o Rio Grande do Sul em 9 grandes sistemas agrários. A gente poderia fazer mais? Poderia fazer mais. Isso depende muito do objetivo da estratificação que você quer. E isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente estiver no finalzinho da apresentação e eu apresentar o passo a passo do método para vocês. Então, esse método é bastante interessante para quem vai trabalhar com extensão rural e pensar, né, em estratégias de desenvolvimento, porque ele é uma excelente ferramenta de leitura da realidade, justamente porque ele consegue chegar nesse nível de complexidade, e eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho do que é, de fato, a análise diagnóstica dos sistemas agrários e por que ela é tão interessante para a gente trabalhar em áreas rurais. Então, como eu falei, né, ela permite identificar e classificar hierarquicamente os fatores que condicionam a evolução do sistema de produção e como isso interfere na transformação da agricultura. Inclusive, a partir desse método, né, a gente consegue fazer previsões, não é, de como esses sistemas vão se conformar daqui a 5, 10 anos. Através dessa análise é possível entender as tendências do desenvolvimento e os entraves, né, da região que você está estudando. É possível entender a evolução do sistema de acordo com o tipo de intervenção que está acontecendo, que pretende ser aplicada, garante uma visão do todo, né, um estudo que mostra o desempenho total dos sistemas, ao invés de concentrar isoladamente uma parte. E outro aspecto interessante é que a gente consegue identificar, inclusive, a interação dos outros sistemas de produção, de como um sistema de produção está diretamente influenciando os outros, que estão naquela região, naquela unidade produtiva que você está analisando. A questão da interação e da autonomia do sistema, né, que foi o que eu falei, tipo, a interação entre os sistemas, como um sistema influencia diretamente no outro, a questão de se trabalhar com unidades representativas, ou seja, unidades modais e não medianas, e aqui eu paro um pouquinho para apresentar para vocês um exemplo prático disso. Eu trouxe aqui, eu costumo trabalhar muito com a questão da estrutura fundiária, então eu trago aqui os dados, né, do último censo para mostrar o porquê que se é interessante trabalhar com unidades representativas e não com unidades medianas. Aqui a gente tem os dados do último censo, né, em relação à estrutura fundiária do Brasil, estratificada a partir do tamanho dos estabelecimentos rurais. A gente tem de menos de 10 hectares, de 10 a 50, de 50 a 100, de 100 a 500 hectares, de 500 a 1.000 e mais de 1.000. Aí vamos supor que você trabalha no mapa e você tem que definir quem vai ser o público beneficiário de uma política de crédito. Por exemplo, é só uma viagenzinha para a gente entender um pouco por que é mais interessante trabalhar com dados representativos e não com dados médios, que é o que os diagnósticos clássicos faziam, né? Se a gente for analisar, nós temos no Brasil quase 5 milhões de estabelecimentos rurais cadastrados, né? E uma área de mais de 350 milhões de hectares. A média disso daria 70 hectares por estabelecimento rural. Então, se você fosse utilizar essa perspectiva de trabalhar com as medianas, você iria beneficiar, vamos beneficiar o público médio, não é, de agricultores e produtores no Brasil. Vamos trabalhar com aqueles que possuem estabelecimentos rurais de 70 hectares. E aí vocês vão perceber que esses... Eu estou com medo de clicar aqui e sair, mas não, está aqui, a setinha. Esses estariam aqui nessa categoria, ó, de 50 até 100. Vocês estão acompanhando? Sim? Está dando para pegar a setinha? Beleza. Sim. Então, se eu definisse trabalhar com as unidades medianas, né, com as unidades médias,
eu iria beneficiar menos de 8% dos estabelecimentos rurais. Vocês estão vendo? Já a abordagem sistêmica e o método sistêmico, um dos seus pressupostos, né, é trabalhar com unidades modais, aquilo que é mais representativo. Então, pela perspectiva de se trabalhar com unidades modais, o que mais representa aqui seria mais ou menos, vamos pegar entre 10 hectares, que estaria nessas duas estratificações. Pegaria um pouquinho de quem tem menos de até 10, não, 10 hectares, vamos pegar aqui, ó. Então, 30% dos estabelecimentos de todo o Brasil. Vocês estão entendendo? Por que é mais interessante? A gente consegue chegar num nível de realidade maior. É muito mais interessante a gente implementar uma política pública pensando em quem de fato representa, e se a gente baixar um pouco para isso, por exemplo, eu acho que talvez seria mais interessante trabalhar com, sei lá, 8 hectares. Então, o mais representativo seria até 8 hectares. Então, os beneficiários da política pública que a gente está definindo, né, de crédito, vão ser aqueles proprietários que têm menos de 8 hectares. E isso, com certeza, pegaria mais estabelecimentos rurais do que se a gente trabalhasse com a média, né, que seria 70 hectares. Deu para entender isso? Deu. Gente, quando eu perguntar, vocês podem ficar à vontade, tá? E qualquer dúvida também. Então, a ADSA, né, Análise Diagnóstica de Sistemas Agrários, ela trabalha com um nível de complexidade no sentido de entender a interação entre os elementos que compõem o sistema, né, e o seu ambiente externo, e possibilitando esse nível de estratificação no sentido da gente sempre sair do mais geral para o mais específico, e chegando até um nível de análise mais unitário. Por exemplo, costuma-se trabalhar com a unidade mínima o próprio estabelecimento rural, ou seja, a unidade produtiva. Mas você pode adaptar o método, e eu acho que é algo que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, que a gente costuma falar que não é uma receita de bolo, a gente tem o passo a passo, tem os pressupostos, mas toda análise de diagnóstico, ela tem uma realidade específica, ela tem um objetivo específico, e ela necessita uma adaptação específica. O caso que eu vou apresentar, a gente deu muita sorte, porque o caso de derrubadas, ele casou perfeitamente a aplicação do método, a gente teve que adaptar muito pouco, acho que a gente teve que fazer apenas uma adaptação, que foi em relação ao número de unidades produtivas analisadas, mas todo método você tem que fazer adaptações, ou seja, ele não é um método fechado, assim como a própria abordagem, o método também é aberto e pode ser aplicado a outras coisas, como, por exemplo, trabalhos em ecologia, ele não é aplicável só à questão dos sistemas agrários, ele serve para estudar também outras realidades. E aí, como eu falei, né, os princípios do método é a utilização de passos progressivos, né, estratificando aquela realidade que você quer estudar, desde uma realidade mais geral até uma mais específica, como, por exemplo, vamos fazer análise diagnóstica do Brasil. Tem muito mais elementos, então é um tipo de análise mais complexa, até chegar às unidades produtivas. Ou vamos fazer no estado de Minas Gerais, sendo a nossa unidade mais geral, e a mais específica também uma unidade produtiva. O caso prático do exemplo que eu vou apresentar, a gente trabalhou como a unidade mais geral, o próprio município de Derrubadas, que está inserido na mesorregião de Tenente Portela, lá do Rio Grande do Sul. A gente poderia ter utilizado a mesorregião de Tenente Portela? Poderia, mas ia demandar mais trabalho, né? E a gente também tinha muita limitação de tempo. A gente teve 6 meses para realizar esse trabalho. E então a gente definiu o município de Derrubadas, lá no Rio Grande do Sul, como a nossa unidade mais geral. Essa estratificação em cada nível de análise, ela é interessante porque a gente tem que fazer a partir desses aspectos, né, esses aspectos homogêneos e heterogêneos para poder... na verdade, é um zoneamento. O que a gente vai fazer é pegar o conjunto de informação que a gente tem sobre aquela realidade que a gente está estudando,
traduzindo ela da forma mais geral, separar quais são os aspectos incomuns dentro dessa realidade, né? E a partir desses aspectos em comum, estratificar essa realidade de forma progressiva, até chegar à unidade produtiva. Como eu falei, né? Além da explicação, além da descrição, ela busca explicar, não é, o que de fato a interação entre esses elementos representa, o que de fato acontece dentro do sistema, não só hoje, mas como também ao longo dos anos. A análise sistêmica, né, analisa tanto o sistema agrário, o sistema produtivo, o sistema de cultivo, e pode chegar até a unidade que é a unidade final, a unidade produtiva agrícola, né, ou estabelecimento rural. Como eu tinha falado, a primeira coisa que você tem que fazer é definir um objetivo, porque nenhum diagnóstico tem o fim em si mesmo. Por exemplo, você não vai ao médico fazer um exame para fazer o exame, né? Você sempre vai buscar um resultado, se eu estou bem de saúde, se eu estou com algum problema de saúde. Então, o diagnóstico por si só, ele não tem um fim em si mesmo, ele sempre tem que buscar um objetivo. E no exemplo prático que eu vou apresentar para vocês, o objetivo era identificar a importância da renda de alto consumo para os agricultores familiares, né, lá do município de Derrubadas. Depois que você definir o objetivo, né, do diagnóstico que você vai realizar, você define objeto de estudo, que, como eu falei, pode ser muito amplo, como o Brasil, ou pode ser um município, uma região, um bairro. Isso depende muito do objetivo que você que você tem definido para implementar o seu diagnóstico. Beleza, pessoal? E aí agora a gente vai ao passo a passo, que de uma forma geral são 4. Aí, como eu falei, tipo, cada passo a passo, cada passinho desse, a gente poderia dedicar uma aula específica, né, para cada passo deles. Mas como a gente tem essa limitação de tempo, né, eu vou estar passando de forma bem prática de como realizar cada passo. Então, de uma forma geral, são 4 passos. A gente começa com o primeiro tipo de análise, que é a análise no primeiro nível de estratificação, que é a análise regional. A partir dessa análise regional, a gente vai para o segundo passo, que é a análise de microrregião, que seria o segundo nível de estratificação. E aí, quando eu estiver apresentando o exemplo, isso vai ficar bem claro para vocês. O terceiro passo é definir as tipologias, tanto de sistemas produtivos, quanto de tipos de agricultores existentes naquela microrregião que você está estudando, e por isso que os passos, eles são progressivos. A gente sai sempre do mais geral até o mais específico, interrelacionando por nível e entre níveis também, para no final fazer o último passo, que é a análise da unidade produtiva. Então, vamos lá para a nossa análise regional, ou seja, nessa parte você vai trabalhar especificamente com dados secundários, inclusive é o que a gente chama na prática de a parte do escritório, que é quando a gente tenta buscar o máximo de informações possíveis sobre aquela área de estudo que a gente definiu, que no caso do trabalho prático que eu fiz foi o município de Derrubadas. E aí, aqui eu tenho uma dica muito grande para vocês. Procurar muito em banco de teses e dissertação, porque todo trabalho, toda tese, toda dissertação que tem uma parte empírica, ela tem no seu material, no seu conteúdo, né, uma parte dedicada à categorização da área de estudo que essa tese ou essa dissertação foi escrita. E é basicamente isso que você vai fazer, uma caracterização de toda a região que você vai estudar, mas no sentido de propor um zoneamento, ou seja, a partir da sobreposição de todas as informações que você conseguir, essa sobreposição são informações ecológicas, biológicas, de relevo, de estrutura fundiária, mapas temáticos. Então, você vai fazer a sobreposição dessa informação e propor um tipo de zoneamento a partir dos aspectos em comum e diferentes, não é? Para poder estratificar aquela região que você vai estudar e partir para a segunda etapa, para o segundo passo. No nosso exemplo prático,
esse aqui é o município de Derrubadas, né? Que ele fica no noroeste do Rio Grande do Sul. E o município todo, cadê a setinha, gente? Tá aqui. O município todo é esse aqui, ó. E aí a gente fez essa análise regional, buscando o máximo de informação. A gente utilizou mapas temáticos, a gente pesquisou tudo, a gente passou mais ou menos uns 2 meses pesquisando informações secundárias e sobrepondo, né, e tentando propor hipóteses para esse zoneamento. E aí a gente chegou à seguinte conclusão, e isso sem nunca ter ido no município de Derrubadas, isso é a parte do escritório ainda. O que é que a gente definiu? Essa parte aqui que eu estou passando aqui a setinha, vocês estão vendo? Está toda verde. Ela não entrou no nosso zoneamento porque ela é um parque nacional. Aqui é o Parque do Turvo. Inclusive é onde tem o salto do Yucumã, que dizem que é o salto longitudinal maior, né, do mundo, apesar de existirem controvérsias. E fala também que é um dos últimos refúgios da onça pintada. Deixa eu voltar aqui, que a setinha sumiu, tá aqui. E aí, a partir desse estudo secundário, né, com os dados de relevo, estrutura fundiária, vegetação, dados de clima, a gente propôs, né, essas 4 zonas relativamente homogêneas. Vocês estão conseguindo ver, ó, essa amarelinha, tá aqui. Essa verde é a zona 3, essa vermelha, a zona 2, e a zona 1 é essa zona azul. Então, qual foram as hipóteses que a gente teve? A primeira delas, que a gente definiu, foi essa parte vermelha, que a gente chamou de zona 2. Porque a gente definiu, a gente esperou que em campo, esse grupo de agricultores que estão nessa região, eles têm uma afinidade no sentido de todos aqui têm a mesma problemática em relação à expansão de suas unidades produtivas, a expansão dos seus estabelecimentos rurais. Por quê? Porque como aqui tem o Parque do Turvo, eles não vão conseguir expandir território para um lado. Então, a gente pensou, olha, isso seria um elemento, né, de afinidade que a gente pode utilizar para definir essa zona. Essa zona 1, a gente definiu por meio da estrutura fundiária. Aqui se concentram unidades produtivas de tamanho médio, se considerado a realidade lá de Derrubadas, que aqui nessa região tem uma grande concentração de estabelecimentos de 20 hectares. Essa zona 4 aqui, que inclusive foi a zona que eu trabalhei, e eu vou mostrar para vocês o detalhamento dela, é uma zona que tem um relevo muito pedregoso. Então, aqui os estabelecimentos rurais são de pequena dimensão, tipo 10 hectares em média, e tem dificuldades edafoclimáticas, né, para realizar suas atividades, né, tem um clima tem as condições agroecológicas mais a menos para desempenhar as atividades agrícolas. E essa parte verde, que é a terceira zona homogênea que a gente definiu, zona 3, ela tem uma condição, tem condições agroecológicas melhores e tem estabelecimentos rurais de maior dimensão. A média aqui, eu acho que era entre 10, aliás, a média não, desculpa, as unidades produtivas mais representativas aqui, elas chegavam a 100 hectares, isso. Então, aqui era, basicamente, os agricultores familiares, todo município é um município essencialmente agrícola, e todo mundo considera, todos os agricultores familiares, um município pequeno, tem 5 mil habitantes, e essencialmente agrícola. E toda essa definição, todo esse zoneamento, né, toda essa definição de zona homogênea, a gente fez sem ter ido a campo, a gente fez no escritório. E aí, a partir da finalização dessa primeira etapa, né, a gente iniciou a segunda etapa, que é o estudo por zona. E nesse estudo por zona, a gente continua levantando as informações agroecológicas, as informações em relação aos sistemas que historicamente foram implementados na região, e também a caracterização e tipificação dos produtores, né? Só que a gente também faz um outro tipo de estudo, que é o primeiro que a gente faz quando finaliza a parte 1, que é ir a campo para verificar
e validar se essa proposta de zona homogênea que a gente estabeleceu condiz com a realidade, porque a gente poderia ter, é o que eu falo, o método tem que ser adaptado. A gente poderia, em escritório, definir um tipo de zoneamento e chegar na realidade ser totalmente diferente. Por sorte, eu acho que a gente foi muito feliz e o nosso zoneamento bateu direitinho com a realidade que a gente encontrou lá em Derrubadas. Quando a gente foi para campo, a gente, de fato, observou que os agricultores familiares da área mais pedregosa tinham menos sistemas produtivos, tinha menos tecnificação, o pessoal da Zona 3, que é aquela zona verdinha são propriedades maiores, com melhores condições, eram mais tecnificados, tinham uma diversidade produtiva maior, e a parte lindeira ali do Parque do Turvo, não é, realmente tinha essa problemática de expansão das suas áreas por conta do próprio estabelecimento do parque. Tinha uma relação muito próxima com o parque, inclusive com outros tipos de atividade, porque muitos dos moradores daquela região lindeira ao parque, né, trabalhavam com atividade de turismo, coisas que não foi observado nas outras zonas relativamente homogêneas. E aí a gente faz todo esse estudo de novo da categorização, além do estudo da paisagem, né, da categorização das condições naturais, socioeconômicas, de mercado, demografia, estrutura fundiária. Eu adoro trabalhar com essa perspectiva da estrutura fundiária, porque ela bate muito quando você vai na realidade. Assim, quando a gente utiliza isso como... eu até aconselho ser um dos principais elementos a ser considerados nesse processo de zoneamento, porque é o que de fato acontece. Você chega lá, tem pequenas propriedades, e aí todas as condicionantes que uma pequena propriedade vai possuir. Então, é muito interessante para nesses dois tipos de estudo, né, trabalhar com essa perspectiva da estrutura fundiária. Questão de acesso à educação, serviços funcionais, organização, né, os principais os principais produtos, né, e as principais atividades que esses agricultores desempenham. E aí a gente finaliza, né, o segundo passo, né, procurando entender toda essa realidade e principalmente validar aquele zoneamento. Você validou o zoneamento, então você vai fazer o estudo por zona. A gente saiu desse estudo mais geral do município, propôs o zoneamento e agora a gente está estudando a zona específica. Lembrando em consideração que sempre a gente pensa nas interações, né, que tanto os elementos que estão fora dessa zona também vão ter com os elementos que estão dentro, né? Sempre pensando naqueles pressupostos lá que eu falei no começo da apresentação. E aí a gente finaliza o passo 2, validando a zona. E a zona que a gente vai trabalhar, a zona relativamente homogênea, é a zona número 4, que é essa daqui, que são de agricultores familiares, né, com pequenas propriedades, e em relevo mais pedregoso, ou seja, com piores condições produtivas. E aí, a partir de finalizar o segundo estudo, a gente fez todo o levantamento do histórico, de quem foram os primeiros a chegar nessa zona, como é que se deu a evolução, as mudanças nos sistemas produtivos que aconteceram. Então, a gente fez todo o detalhamento de tudo que aconteceu nessa realidade ao longo dos últimos anos, quem foram os primeiros a chegar até os dias de hoje, né, para procurar entender a racionalidade dos sistemas produtivos que existem atualmente. E aí a gente parte para o passo 3, que é a definição das tipologias dos sistemas produtivos e dos tipos de agricultores, que isso vai depender muito da realidade que você vai encontrar, claro, né, do objetivo do seu diagnóstico e também do pesquisador, né, do conhecimento do pesquisador em relação à realidade que está sendo estudada e aos fenômenos que ele está querendo identificar com essa análise. E aí, essa parte a gente faz com o que a gente chama de entrevistas com informantes qualificados. Essas entrevistas com informantes qualificados são entrevistas abertas, onde você vai guiar a partir dos objetivos da pesquisa, mas o mais interessante é conhecer, de fato, toda a realidade no sentido de identificar os tipos de agricultores que tem nessa zona que você está estudando, nesse novo nível de estratificação que você está estudando, e os tipos de agricultores que você está estudando. Geralmente,
quando a gente vai a campo, e eu sempre fui muito feliz nas minhas experiências de campo, porque eu sempre voltei com informação a mais do que eu esperava, porque a gente sempre busca trabalhar com as pessoas que são mais velhas na região, as pessoas que trabalham com mais tempo, com assistência técnica na região. Geralmente, quem trabalha 5, 10 anos naquela região conhece todo mundo, e no interior sabe de tudo sobre todo mundo. Então, a gente sempre foi muito feliz nos nossos trabalhos de campo, porque a gente sempre voltava, de fato, com mais informação do que a gente buscava, e nessa experiência de derrubadas, a gente conseguiu, de fato, definir os sistemas produtivos que existiam nessa zona que a gente estava estudando, que é a zona número 4, e também os tipos de agricultores. Coincidentemente, para essa zona número 4, a gente definiu 3 tipos de sistemas produtivos e 3 tipos de agricultores, mas assim, isso foi uma coincidência, você pode ter 10 sistemas produtivos e 2 tipos de agricultores, e aí as nomenclaturas vai depender do tipo de relação que esses sistemas têm com o outro e do tipo e das formas, né, que esses agricultores trabalham nesses sistemas. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente encontrou de sistema produtivo. Olha só, lembra que eu falei que a gente teve que adaptar o método? Então, a gente ficou com essa zona aqui, vocês estão vendo? A zona número 4. Lá, na realidade, a gente teve 16, a gente contabilizou 16 propriedades, 16 agricultores, 16 famílias de agricultores. Só que por conta de tempo, que a gente ficou, na verdade, uma semana na região, a gente ficou só uma semana, a gente não conseguiu fazer as análises com todo mundo. E aí a gente definiu aqueles mais representativos de cada sistema e de cada tipologia. Vocês entenderam isso? A gente teve que adaptar o método, assim, o ideal seria fazer com todo mundo, não deu? Ok, vamos, através das entrevistas com os informantes qualificados, identificar quais são as famílias, né, quais são os estabelecimentos rurais mais representativos dos sistemas que a gente identificou e das tipologias de agricultores que a gente identificou. E aí a gente vai para os sistemas dessa zona, né, que foram 3. Sistema produtivo 1, que a gente chamou de agricultores familiares com ênfase na produção de leite, agricultores familiares com ênfase na produção de grãos e agricultores familiares com ênfase na produção de leite, soja, milho e trigo. Dentro desses sistemas produtivos, a gente conseguiu identificar 3 tipos de tipologias de agricultores, que são agricultores familiares produtores de leite com baixo grau de tecnificação, que justamente estava incorporado nesses 2 tipos de sistema produtivo. O 1, com produção de leite, né? E esse com produção de leite, soja e trigo. Agricultores familiares produtores de leite, grão, com alto grau de tecnificação, que também estavam distribuídos dentro daqueles 2 outros sistemas produtivos, né? E agricultores familiares sem produção de leite, que esses aqui estavam distribuídos somente, né? Nessa tipologia de sistema produtivo. Beleza? Então, a gente definiu o que? A gente definiu as nossas tipologias, a gente identificou os tipos de agricultores, a gente definiu tanto os sistemas produtivos, tanto os tipos de agricultores, né? E agora a gente vai para o 4º passo, que é a análise da unidade produtiva. Eu não sei se eu deveria ter feito um esqueminha, agora eu estou pensando que ficaria melhor. Vocês têm que entender que a gente está saindo sempre do mais geral do município, depois a gente fez o zoneamento, trabalhando com as condições daquela zona relativamente homogênea. Dentro dessa zona, a gente identificou os sistemas produtivos e dentro dos sistemas produtivos, os tipos de agricultores. A gente está saindo sempre do mais geral até para o mais específico. A gente está trabalhando com vários níveis de estratificação da realidade para poder enxergar as problemáticas, entraves, tendências, né, dessa realidade que a gente está estudando, que no caso desse exemplo prático é o município de Derrubadas, lá no Rio Grande do Sul. Vocês estão conseguindo acompanhar isso, gente? Então, beleza, obrigado. Sim. Beleza, obrigado. E aí, a gente vai para o último nível de análise, né, que é a análise a nível de unidade produtiva, que a gente vai fazer, de fato, uma varredura sobre todos os elementos que compõem aquela unidade produtiva.
A gente costuma falar que nessa hora a gente brinca um pouco de Globo Repórter, porque a gente vai dizer, né, quem são, como vivem, o que comem, a gente vai simplesmente decifrar tudo sobre aquela unidade produtiva. E a gente faz isso com questionários do tipo que a gente chama de enquetes, que são questionários semi-estruturados, né, que tem simplesmente toda a informação, que deve conter, né, toda a informação sobre número de pessoas que trabalham na unidade produtiva, que vivem na unidade produtiva, os tipos de trabalho que eles desempenham, tanto dentro da unidade produtiva quanto fora, todas as questões sociais, econômicas envolvendo essas pessoas, todo tipo de relação que você puder identificar é bem-vinda. Todo tipo de atividade produtiva, tudo que é interrelacionado às atividades produtivas, como tem aqui nesse slide, né? Tipo, os cultivos de verão, de inverno, as pastagens, criações, as atividades leiteiras, produção de processados, simplesmente tudo sobre a propriedade. Inclusive, quem tiver interesse eu vou passar para a professora Natália, um modelo de enquete, vou também passar um material que eu acho muito interessante, que é do Lavô, lá da PGDR do Rio Grande do Sul, que ele tem um guia da FAO que é muito interessante sobre o método, né? E também posso disponibilizar esse trabalho que a gente fez, ele foi publicado, eu não lembro o nome da revista agora, mas se vocês botarem meu nome com análise diagnóstica de sistemas agrários e o município derrubados, já acha o artigo fácil na internet. E aí tem toda a explicação do que a gente investigou lá, que foi a questão da renda de alto consumo, né, e reciprocidade para essas famílias de agricultores familiares. Mas, voltando aqui à questão da unidade produtiva, né, a gente vai aplicar enquetes para poder pegar o máximo de informação sobre toda essa realidade. E aí, a partir dessas enquetes, né, a gente vai tabular esses dados, que são o maior número de informação que você puder voltar a campo será melhor ainda para você fazer as suas análises. E aí você vai compilar essas informações e vai realizar análise. Você pode fazer análises econômicas. Geralmente, né, a gente trabalha com 3 tipos de análise. A gente faz análise econômica, a gente também faz análise a nível de sistema, ou seja, como os sistemas se interrelacionam entre si. E uma coisa muito interessante que a gente costuma fazer também é a questão da disponibilidade de mão de obra de cada unidade produtiva. Aí, como eu falei, né, aqui no nosso exemplo de derrubadas tem um dos primeiros resultados, que é um fluxograma, né, de todos os sistemas produtivos. Ó, a gente vê que está tudo interrelacionado. Ó, as criações com a soja, as cores iguais são que tem interrelação entre os tipos de sistema. Ó, vocês estão vendo outras atividades, o que é de que sai, ó, dessas outras atividades aqui saem doações, reciprocidade, da questão das criações, eles têm que comprar, toda seta que está de fora para dentro significa despesa, né? E tudo que eles têm que comprar, e tudo que está de dentro para fora é aquilo que eles podem ou comercializar ou podem doar, né? No caso dessas outras atividades aqui. Olha, também eles trabalham a questão da reciprocidade e das doações nas hortas. É que eu não lembro qual tipo de tipologia é essa aqui, mas eu acho que não tem leite. Então, é aqueles agricultores que estão ênfase em grãos. Eu acho que é a tipologia 2. Enfim, uma outra forma é através da análise econômica, né, onde a gente vai definir o produto bruto daquela unidade, o consumo intermediário médio, que é aquilo que produz, mas é consumido dentro da própria unidade, de produção agrícola, né, ou seja, é aquilo que, de fato, os agricultores costumam não contabilizar, porque como eles utilizam aquilo que foi produzido, né, acaba se perdendo quando passa tudo na ponta do lápis. O valor agregado bruto, depreciação, o valor agregado líquido, a distribuição desse valor, a questão das rendas, as outras rendas, que foi o que a gente também observou, que quase todas unidades produtivas, né, tinham uma contribuição de outros tipos de trabalho não rurais dentro das seus estabelecimentos rurais, a renda total, e dividir essa renda, né, tanto por área útil também como por
por pessoa, né, por unidade de trabalho. E outro tipo de apresentar também os resultados é aqui, aquela distribuição que eu falei em relação ao tipo de atividade de cada sistema produtivo, né, e a demanda de mão de obra. E aqui é interessante que o método, ele é bem amplo e pode ser muito bem adaptado. Por exemplo, os diagnósticos clássicos sempre, e é uma discussão que a gente sempre teve, porque o nome dessa unidade é Unidade de Trabalho Homem, né, na maioria dos diagnósticos, e meio que as unidades que eles trabalhavam era dando como se fosse uma unidade para um dia para o agricultor do sexo, para o agricultor homem, né? E meio para a agricultora, porque entendia que as mulheres, né, não entravam não trabalhavam o dia todo, como assim? Trabalhavam só meio expediente, mas não, como o método pode ser adaptado, então a gente, inclusive, contabiliza aquele trabalho que é direcionado, né, às atividades da casa e ao redor da casa também, as atividades de criação, por exemplo, que são atividades que antes não eram contabilizadas. E no exemplo prático aqui que eu trouxe para vocês, a gente observa que nessa unidade produtiva que a gente analisou, que é aquela que não trabalha com leite, eles possuem uma demanda extra de trabalho somente no mês de outubro. O mês de outubro, por conta dos tipos de sistemas produtivos, de atividades que eles desempenham, né, é o único mês que eles estão sobrecarregados. Eu acho que são 3 pessoas nessa família, nessa unidade produtiva. Eu não lembro bem, mas eu acho que era isso mesmo. E você vê que em todos os outros períodos do mês, eles estão eles possuem, né, a unidade de trabalho suficiente para atender toda a demanda da unidade produtiva. Isso é muito interessante para fazer essas análises e identificar potencialidades, o que pode melhorar. E eu acho que é isso, gente. Assim, o que eu queria passar para vocês é que existe esse método, e esse método é muito interessante, principalmente para quem vai trabalhar, de fato, com a realidade rural, no sentido de pensar assistência técnica, extensão rural, se pensar estratégias de desenvolvimento, né? E até para quem vai fazer pesquisas, trabalhos científicos, eu acho que é um método muito válido e que pode ser utilizado, né, de diversas formas. E aí, para finalizar, eu trago essas 3 considerações, né, que a DCA é uma ótima ferramenta de leitura da realidade, como vocês viram, né, ela consegue identificar um conjunto de elementos que talvez um diagnóstico clássico não conseguiria. Tipo, eu mostrei para vocês, né, a gente identificou que no mês de outubro, né, aquela unidade produtiva está com a demanda de trabalho maior do que ela realmente dispõe. Esse tipo de enfoque se adequa muito bem às realidades rurais, não é? Por servir de base confiável para problematizar e visualizar os desafios e tendências também, né, da região, e principalmente por destacar, né, o papel da agricultura na economia nacional, bem como o papel que esses agricultores, né, podem enfim, desempenhar no futuro, porque justamente com o método a gente consegue fazer uma previsão da evolução não só das rendas, mas de todos os aspectos do sistema, de todos os elementos daquele sistema agrário, além da própria definição do sistema agrário, né? Você vai fazer uma classificação, uma categorização, e também vai poder, de acordo com o seu estudo, não é, fazer previsões, simulações, que é uma parte que eu não trouxe aqui porque ia demandar mais tempo para explicar, mas toda aquela parte de análise econômica, a gente trabalha muito no sentido de fazer simulações no que é que eu posso melhorar. Por exemplo, se eu estou com uma criação de 8 porcos, vamos supor que eu mudo para 4. O que isso, de fato, vai me agregar de renda? Então, a gente pode fazer várias simulações para, de fato, na prática, não melhorar as condições produtivas, né, desses agricultores. Então, é bastante interessante e é isso, gente. Muito obrigado. Desculpa se eu falei rápido, porque é um pouco estranho que eu estou falando para mim mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar ou procurar a professora Natália. Beleza? Diego, muito obrigada pela apresentação, foi muito legal. Eu não conhecia esse método também, estou impressionada com o tanto de coisa, né, que dá para você descobrir através dele. Achei muito legal mesmo. Agora tem uma pergunta. Agora finalmente. Tem uma pergunta para te fazer, mas vou deixar os meninos primeiro, para ver se eles querem perguntar alguma coisa, gente.
Esse é o momento. Pode perguntar? Pode, ficar à vontade. Boa tarde, Diego. Parabéns pela apresentação oral e também pela estética dos slides. Ficou bem bacana. Obrigado. Com relação, Diego, ao método, eu vi que é uma cidade pequena, né? Derrubadas tem em torno de 3.200 habitantes. Esse Isso. método tem limitações? Por exemplo, se for pegar uma amostra, uma região maior, ele consegue fazer essa leitura tão bem quanto numa cidade com uma população menor, com uma variabilidade de heterogeneidade, né? No caso de povos, de cultura e tudo mais. Eu gostaria de saber a questão de limitações do método. Então, obrigado pela pergunta. As limitações do método vai depender muito da própria conformação e do objetivo de pesquisa que você está trabalhando. Se você seguir todos esses pressupostos e todo esse passo a passo direitinho, não tem nenhum tipo de limitação. O que você tem que fazer é adaptar o método. Por exemplo, se você vai pegar um universo maior, uma população maior, vamos supor, o Brasil, o que você vai ter que fazer são análises mais precisas para definir, de fato, quais são essas zonas homogêneas, quais são as unidades produtivas mais representativas daquela tipologia que você está estudando, daquele sistema produtivo que você está estudando, que foi como a gente fez. A gente também, apesar de ser um município muito pequeno, assim, se considerar a realidade do Rio Grande do Sul, a gente tinha uma limitação de tempo muito pequena de equipe também. Nós estávamos em 3 para fazer essa zona homogênea número 4. Então, a gente teve que adaptar. O ideal seria fazer com os 16 agricultores familiares da região. O que é que a gente fez? Com as entrevistas dos informantes qualificados, naquele passo 3, a gente identificou quais seriam os agricultores familiares, as unidades produtivas mais representativas de cada sistema produtivo e de cada tipologia de agricultor, para a gente não sair de campo, né, sem ter aplicado as enquetes nessas unidades produtivas, que são mais representativas. Com o universo, aquele pressuposto que a gente falou, da complexidade, né? Com maior número de elementos, mais complexo vão ser suas análises, e mais complexo vai ser o fenômeno que você vai estar estudando. Isso vai te demandar mais tempo e vai te demandar um rigor teórico, metodológico um pouco maior, porque como você não vai poder fazer com todos, você vai ter que definir muito bem a questão das suas unidades modais, das suas unidades representativas. É basicamente você fazer uma boa amostragem, levando em consideração a questão da representatividade. Beleza? Sim. Não, entendi, sim. Como você bem disse, talvez fique um pouco mais complexo, né? Igual você falou, vai ter que fazer uma amostra, porque é uma população maior, mas é uma adaptação que deve ser levada em consideração. Isso, o método sempre te dá essa possibilidade de você adaptar, né? Como eu falei, exemplo de derrubadas, a gente ficou impressionado, porque a gente estava preparado para fazer várias adaptações e, basicamente, a gente mexeu só nessa parte da aplicação das enquetes, né, que a gente teve que reduzir, a gente planejou, tinha interesse de fazer com todos os agricultores familiares dessa zona, né, mas por conta de tempo e das enquetes estavam demorando muito para ser aplicadas, e aí a gente priorizou trabalhar com as unidades mais representativas. Perfeito, Diego. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Diego, eu fiquei com umas dúvidas aqui. Pode falar, se puder ajudar. Então, sobre as primeiras etapas que são mais abrangentes, eu fiquei, assim, eu não sei se você falou que eu tive uma queda aqui na internet, foi poucos segundos, acredito que você não disse não. Sobre os softwares que vocês utilizaram, como é que foi, assim, na prática mesmo? Eu entendi o que vocês fizeram, mas eu fiquei, assim, com dúvida, porque, por exemplo, esses mapas, né, todas essas sobreposições, eu fiquei com, assim, você não encontra isso prontamente, assim, não, né, para se ver. A gente, na verdade, o software que a gente usou foi o software braçal mesmo. O que a gente fez? Eu lembro bem que nesse trabalho de derrubadas, a gente conseguiu os mapas de relevo do município com a Secretaria da Agricultura, a gente pediu por e-mail, e aí mandaram mapas muito ruins. Tinha um mapa da disposição das propriedades rurais,
mas eram muito, inclusive quando a gente tentava sobrepor, não batia. O que a gente fez? A gente fez uma adaptação, como eu falei, o método todo você pode ir adaptando. A gente pegou, desenhei um mapa grande, uma cartolina mesmo, com relevo, mais ou menos como era, e foi sobrepondo o das propriedades rurais, e foi sobrepondo das produções, e aí para poder a gente, de olho mesmo, né, gerando as nossas hipóteses. Então, tipo, a gente não usou nenhum tipo de software, não, e eu acho que eu não tenho conhecimento de um software específico para isso, mas talvez no CAD você faria uma sobreposição bem mais perfeita, né? Mas eu, particularmente, não domino muito bem essa ferramenta de AutoCAD, então eu fiz à mão mesmo. Assim, foi no serviço braçal mesmo. A gente sentou, estava eu e mais duas colegas de trabalho, a gente sentou, eu desenhei os mapas, e aí a gente foi gerando as hipóteses lá daquelas 4 zonas homogêneas. A gente foi pensando, olha só, aqui tem o turvo, o Parque Nacional, né? Então a gente já vai tirar essa parte. A gente tirando essa parte, e a gente foi muito feliz porque o fato de ter o Parque Nacional no município, isso influenciou de forma que as nossas hipóteses foram muito assertivas. Então, a gente já tirou o Parque do Turvo e pensou, a gente tem um grande elemento aqui, em que medida esse grande elemento vai estar influenciando? A gente pensou, limitação de expansão das unidades produtivas. Então, já vamos definir isso aqui como uma zona relativamente homogênea. E assim por diante, a gente quebrou a cabeça, fez mais de um modelo até chegar nesse, e por sorte, quando a gente chegou em campo para fazer a análise da paisagem, né, e procurar identificar esse zoneamento que a gente fez, coincidiu de forma, como eu falei, muito assertiva com a realidade que a gente encontrou. Assim, eu tinha imaginado que vocês tinham utilizado QGIS ou, sei lá, algum sistema o ponto disso aqui, eu infelizmente não domino ainda essas. Eu trabalhei muito pouco com CAD, então, se você tem o domínio da ferramenta, excelente, mas não seria uma limitação você não utilizar algum software para elaboração desses mapas temáticos. A gente fez um mapa mesmo à mão, porque, tipo, na verdade, a gente vai trabalhar com a combinação de todos os elementos. Não é só, não vai ter. Claro que a gente vai utilizar um elemento para orientar, que é como eu falei, eu gosto de utilizar sempre com a questão da estrutura fundiária, com a disposição dos imóveis rurais em relação ao espaço e as dimensões de cada propriedade. Mas ela por si só não te garante a exatidão desse processo de estratificação. Você tem que, de fato, combinar diversos elementos, que às vezes você não vai ter, por exemplo, seria muito fácil se a gente tivesse todos os shapes de relevo, dos recursos hídricos, e sobrepor eles e procurar identificar. Seria ótimo, mas para essa realidade a gente não tinha. O que a gente fez? A gente adaptou e fez de uma forma mais braçal mesmo. E deu certo. Entendeu? Beleza. Obrigado, Iago. Não, eu tenho só mais uma dúvida. Pode perguntar. Eu fiquei imaginando assim, né? Eu acho que tem um pouco a ver com a dúvida do menino que perguntou aí antes. Eu fiquei pensando sobre o custo, né? Tipo, operacional disso tudo, das enquetes, de bater em porta, de tudo isso. Aí, com certeza teve um custo, né? O financiamento para isso. Aí eu fiquei imaginando assim. Aí eu queria te fazer essa pergunta, na sua opinião, né, como técnico, como uma pessoa que desenvolveu esse trabalho, você acredita que esse tipo de projeto que envolve essa abordagem é mais assim de cunho, como que eu vou dizer, mais para uma coisa pública, ou isso também seria aplicável assim, por exemplo, quero montar um negócio em algum local, e aí eu quero fazer uma caracterização, um levantamento daquele local, ou seria mais para coisas, objetivos de cunho público, por assim dizer? Não sei se ficou claro. Ficou claro, é uma pergunta excelente. Inclusive, na verdade, eu acredito que os dois, sabe? Eu acho que é fundamental para as instituições públicas, né, se ter conhecimento da realidade e ter conhecimento das ferramentas de leitura de realidade antes de pensar e planejar as estratégias, né, de desenvolvimento para aquelas áreas ou para aqueles trabalhos específicos que eles estão realizando. Mas também você pode trabalhar no sentido de abrir uma empresa para fazer esses tipos de diagnósticos, porque, por exemplo, grandes empreendimentos e outros tipos de
de ações demandam esse estudo prévio. Então, eu acho assim que sim, que tanto que isso pode ser trabalhado tanto numa esfera mais pública quanto numa esfera privada também. Eu, inclusive, já pensei em abrir escritório para trabalhar com isso. Beleza, então, Diego. Muito obrigado. Era só isso mesmo, tá? Obrigado a você. E aí, gente, mais alguém? Acho que o Breno colocou uma pergunta no chat. Vou Você ver. pode dizer para mim, Camila, porque eu não sei acessar essas... Falando nisso, Diego, se você quiser parar a apresentação, porque a gente está se vendo dobrado aqui 2 vezes. E como é que eu faço Então, aqui? aí, Parar a apresentação, muito bem, tá bem Isso. grande aqui, parar a apresentação. Foi ótimo. É que eu sou muito acostumado com o Zoom, o Google Meets eu só assisto, e é a primeira vez que eu estou fazendo a apresentação assim nesse software. O Breno perguntou o que ainda poderia ser feito com o método em derrubadas. O que eu poderia ser feito? Como assim? O que ainda... Breno, se você quiser explicar em áudio para a gente. Fora dos que você citou, tem mais alguma aplicação ainda que seria interessante? Sim, tem várias aplicações, porque como resultado da aplicação do método, a gente tem, de fato, um diagnóstico que ele vai servir para qualquer tipo de ação. Vamos supor que o secretário da Agricultura lá receba um recurso que ele está pensando em aplicar, então ele vai utilizar isso como um conteúdo que sirva, né, de suporte para planejar estratégias de desenvolvimento ou ações específicas com alguma finalidade. Eu acho que talvez o que sua pergunta se refere é, tipo, em relação ao método. O método foi aplicado todo passo a passo, a gente chegou, a gente definiu, escreveu um relatório, a gente fez, de fato, um documento com análise e diagnóstico dos sistemas agrários do município de Derrubadas. Ou seja, a gente identificou todos os sistemas agrários, todas as tipologias de agricultores lá do município, e também fez análise econômica das principais unidades produtivas mais representativas de cada sistema produtivo. A gente não fez com todas, mas a gente fez com as mais representativas. E isso serve como conteúdo para você poder planejar ações de desenvolvimento, estratégias. Então, é uma ferramenta de leitura da realidade. Então, se você vai planejar fazer alguma coisa, é interessante que você conheça a realidade que você vai trabalhar, o espaço que você vai trabalhar. E é isso que o método se propõe, não é? A identificar quais são os principais entraves, por exemplo. A gente identificou que naquela zona vermelha, os agricultores de lá têm esse problema da relação, tem um entrave da expansão da unidade produtiva, porém, tem a possibilidade de expandir as suas atividades para a questão do turismo rural, coisa que aquele pessoal da região mais pedregosa, por exemplo, teria menos sucesso se implementasse esse tipo de atividade. Tá entendendo? Então, a gente consegue visualizar quais são as potencialidades, quais são as problemáticas da região. É porque, de fato, a gente estava focado nesses dois aspectos, na questão da renda de alto consumo e das ações de reciprocidade. Tanto é que no artigo, o artigo foi publicado, foi basicamente sobre a importância da reciprocidade, né, da agricultura familiar nesse município de Derrubadas. Beleza, Breno? Mas assim, se você perguntou em relação ao método, a gente aplicou o método todo e teve como produto, né, um material, um relatório, né, que continha todas as informações sobre a realidade dos sistemas produtivos, dos produtores, né, das tipologias de agricultores, né, e das análises econômicas de cada unidade produtiva representativa que a gente definiu. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Pode falar, Duane. Não sei se você falou ou se eu não prestei atenção. O período que durou do início da aplicação de fato do método até Cara, é porque a gente fez o trabalho todo durante o período de doutorado, né? Então, a gente fez em 3 meses. Só que a gente não estava especificamente trabalhando só nisso, né? A gente estava fazendo outras coisas também, assim, mas isso depende muito da disponibilidade de tempo que você tem, dedicação. Mas a gente demorou 3 meses porque foi, tipo, um trabalho extra, não foi
não era a nossa atividade principal. Estamos aqui para fazer só análise diagnóstica. Mas, por exemplo, a parte de campo, a gente fez em uma semana, toda a parte de campo. Então é até um método rápido, se a gente for pensar, seria? Depende muito isso vai variar muito do tamanho, né, da região que você está estudando, do número de enquetes que você tem que aplicar, do número de unidades produtivas que você vai definir como representativos para a sua aplicação do método. Então, isso é muito relativo, assim. Mas não é um método, é o que eu falo, não é difícil. Ele vai ficando cada vez mais complexo no sentido de se ter mais ou menos unidades a ser considerado, né? Mais ou menos elementos a serem considerados. Mas eu acho que a gente tivesse dedicação exclusiva, com certeza, em 2 semanas a gente teria feito esse trabalho na equipe que a gente estava, a gente daria conta, assim. Porque a parte que demorou mais foi a parte de campo e de análise de dados, porque a parte de estudo regional a gente fez relativamente um tempo muito curto, a gente fez muito rápido. E coincidiu também, né, de a gente chegar em campo e comprovar e validar aquela análise regional e do zoneamento. Sim, perfeito. Ô, Diego. Oi. Aquela hora você estava falando sobre, por exemplo, assim, se fizer um levantamento e vamos supor que tenha lá, tipo, 2 suínos, aí vocês podem fazer simulações, né, para ver o que vai acontecer e tudo mais. Mas eu fiquei pensando assim, por exemplo, vamos supor que esse levantamento, essa abordagem sistêmica ali da região, já tenha acontecido, só que ela já tem um tempo que aconteceu. Como que a gente pode prever uma validade disso? Eu tenho como aproveitar algo que foi feito? Existe um prazo? Existe uma estimativa de mudança? Ou então, por exemplo, fiz hoje em 2020. Se depois até quando vale isso que eu fiz hoje? Tem alguma perspectiva disso ou não? Muito interessante sua pergunta, e ela tem 2 respostas, na verdade. A primeira é em relação à questão das simulações. O que eu trouxe aqui para vocês foi um resumo do que seria a aplicação do método, porque, como eu falei, nessa universidade que eu dou aula, da pós-graduação em agronegócio, é uma disciplina inteira só trabalhando os aspectos do método e aplicação do método. O que acontece que aqui eu não trouxe para mostrar para vocês. Cada enquete dessa, depois vira uma planilha do Excel com todos esses dados. Então, a gente consegue relacionar cada tipo de criação com a renda que ela... com tudo de consumo intermediário que ela produz, com tudo de renda que ela produz. E, a partir daí, por exemplo, a gente vai no Excel mesmo. Vamos supor que eu aumento 10 vacas. Quanto isso de leite vai me dar no final? Quanto de leite, de fato, representa na minha renda bruta? Você está entendendo? Então, são essas simulações que eu não trouxe aqui para apresentar para vocês por conta de tempo, né? Porque só isso daria mais de uma aula. Em relação à validade, né, da análise diagnóstica, é o que eu falo, tipo, as dinâmicas do rural, elas são muito intensas, então, pode ter acontecido algum fenômeno lá que mudou completamente, e hoje, isso foi feito em 2017. Não, desculpa, 2016. Então, hoje já pode estar completamente diferente. Se tem uma tendência, a gente consegue prever algum tipo de tendência. Por exemplo, aqueles agricultores lindeiros, né, a tendência é que eles não, ou que migrem, não é? Ou que continuem com sua própria, com o mesmo tamanho de estabelecimento. Aqueles da zona 3, que é aquela zona verde, que tem melhores condições, a tendência é que eles ampliem as suas propriedades, não é, ao longo dos anos. Então, assim, eu acho que não se tem uma validade determinada, mas também o interessante seria você voltar a campo, né, e fazer uma rápida verificação antes de tratar aquele diagnóstico, né, como ainda válido. Mas ele não tem uma data, não tem um prazo de validade. Eu acredito que em derrubadas, pensando na realidade de derrubadas do meu conhecimento, talvez não tenha, de fato, acontecido grandes mudanças, porque eu tenho amigos lá e é até interessante. Agora eu fiquei curioso, né? Talvez de voltar lá um dia e verificar como está a realidade, mas não tem um prazo determinado.
Mas, sim, eu arriscaria 10 anos, acho que até 10 anos seria interessante de se fazer uma nova ou mais. Foi ótima a sua pergunta, Iago. Fez Uhum, refletir. excelente. Todas foram, na verdade. Deixa eu te perguntar, Diego, vocês estão ouvindo a sirene no fundo, gente? Aqui em casa é Não, complicado. tranquilo. Moro numa avenida, então nunca tem sossego. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu penso... Tá vendo? Os meninos estão ouvindo. Eu penso, né, que esse método ele é ideal para conhecer, por exemplo, para o serviço de assistência técnica conhecer uma área na qual ele está chegando agora. Fundamental. Né? A gente conversou muito isso nas últimas aulas sobre como que é importante que o extensionista não chegue numa localidade sem conhecer os cultivos, os costumes locais, né? E vendo que esse método ele dá um panorama geral da região inteira e depois vai afunilando, eu acho que ele é perfeito assim para a terra e os seus extensionistas para que eles saibam, né, onde eles estão chegando. E aí eu fiquei curiosa de saber, tem essa demanda? Como é que é assim? Excelente pergunta. Na verdade, isso é uma demanda muito grande, né, do Brasil como um todo. Eu não sei se você lembra quando você estava falando no meu currículo que eu tinha trabalhado com assistência técnica lá de Santa Catarina. Agora que eu vi que eu tô com a câmera desligada. E então, quando a minha função, a minha colaboração com o programa de ATES lá de Santa Catarina era justamente na implementação de um sistema, não é, que se chama SIGRA, que é Sistema Integrado da Gestão Rural, que é um sistema voltado para assentamentos rurais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no sentido de promover o conjunto, de estabelecer um sistema, não é, que promova todas essas informações necessárias para a identificação do sistema, dos sistemas produtivos de áreas de reforma agrária e também de todas essas famílias. É aquilo que eu falei, aquele Globo Repórter, né? Quem são, como vivem, o que produzem, onde vivem. Então, o meu trabalho, eu trabalhava com essa plataforma que se chama SIGRA, é uma plataforma fechada em convênio com o INCRA, a Universidade Federal de Santa Maria. Hoje eu não trabalho mais com ela. E as empresas, né, de ATES, né, assistência técnica socioambiental para áreas de reforma agrária. E aí o que a gente fazia era justamente esse serviço, de fornecer informação para as prestadoras de assistência técnica, né, em relação às demandas, potencialidades das áreas de reforma agrária. Na minha tese, eu trabalhei um pouco com isso, porque eu tenho um capítulo na minha tese que eu faço análise do sistema de formação em si. Eu não faço, mas o sistema de formação ele é todo pautado nessa abordagem sistêmica, né? E procurando identificar, fornecer, não é, que esse sistema seja um sistema útil, seguro e que garanta informação de qualidade para garantir, para qualificar, né, o serviço de ATES para essas áreas reformadas. E isso casa um pouco com a pergunta do Iago, porque, por exemplo, se tinha um convênio com o INCRA, a universidade, então se tinha recurso para poder, e na época que eu trabalhava lá, essas informações eram atualizadas a cada ano, porque, inclusive, nas atividades de ATES previstas pelas prestadoras, né, tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina, uma das visitas técnicas do ano tinha que ser específica para o preenchimento dos dados para alimentar o INCRA. Então, como a questão da realidade dos assentamentos rurais no Rio Grande do Sul é um pouco menor, né, então, do que se pensar toda a agricultura, todos os agricultores desses dois estados, então, as prestadoras de ATES, elas tinham capacidade, né, e mão de obra para poder fazer esse serviço de alimentação anualmente. E seria até interessante verificar as mudanças ao longo dos anos. Eu trabalhei com os dados de 2015, 2016 e até 2017. Assim, eu não previ uma mudança radical, mas também porque eu não me debruçava muito nesse sentido, né? Mas eu acho que a sua pergunta e a do Iago casaram muito bem. Um exemplo prático é que, para essa plataforma, né, do SIGRA, que inclusive ela estava, quando eu saí do doutorado, ela estava com possibilidade de expansão para o Brasil todo. Olha só, seria legal. Muito interessante, Seria muito interessante. Não só para as áreas reformadas, de início para as áreas reformadas, né, mas depois expandir, que é um grande problema que a gente tem aqui no Brasil, em relação à qualidade e seguridade da informação territorial. Que legal saber que tem essa demanda, porque eu esperava uma resposta diferente. Essa demanda é clássica, assim, tipo, todas as... na verdade, existe um conjunto de metodologias que
as empresas, as prestadoras de serviço de ATES, né, utilizam, mas ter algo assim tão, eu não falo mastigado, mas com tantas possibilidades, assim, algo tão factível, com tantas possibilidades, seria muito interessante para qualificar, né, esse serviço de ATES, essa prestação de assistência técnica, não só para as áreas reformadas, né, para qualquer tipo de área. E agora uma curiosidade, por que você não abriu uma empresa ainda, já que tem essa demanda? Você falou que já pensou nisso. Várias questões, mas, assim, é um pouco complexo, porque demanda muito recurso e também eu tô... Com outros projetos. Com outros projetos, Vamos... Entendi. Você plantou a formiguinha agora, vou ficar pensando nisso. Tá vendo? Pensa na possibilidade. Mais alguma pergunta, gente? Achei que deu uma discussão bem legal depois da apresentação. Foi muito bacana. Obrigado. Mais alguém? Estão de parabéns, aí vocês não falaram durante a apresentação, que podia falar, mas falaram no final. Obrigado. Tá vendo? Foi ótimo mesmo. Não? Então tá jóia. Muito obrigada, Diego, pela sua participação. Contribuiu muito para a nossa disciplina. Eu vou encerrar aqui a gravação. Peraí. E os meninos podem sair já, se quiserem. Obrigada, Diego, mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Até mais. Até mais. E quem tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail também. Eu sou bem aberto para discussão, né? Eu adoro essa área. Beleza, gente. Beleza? Tá bom, um abraço. Tchau.